E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito legal. Essa daqui é uma partida de um prodígio que ainda não é tão bem conhecido como outros, como Faustino Ouro. No entanto, é um jogador que promete muito. Ele tem 13 anos de idade, é um jogador do Azerbaijão chamado Kagan Ahmad. E como você pode ver, ele tem apenas 2.290 pontos de rating Blitz. Mas isso tá pra mudar, com toda certeza esse rate vai subir muito. Ele tá enfrentando aqui Hikaru Nakamura, que tem 2.837 pontos de rating, numa partida de Blitz de 3 minutos no Campeonato Mundial de Xadrez por Equipes. Então, sem mais delongas, vamos à partida que é extremamente complexa, muito legal, várias chances perdidas por ambos os jogadores. Vamos lá. Hikaru Nakamura começa com E4, vem a defesa siciliana, cavalinho F3, peão em D6 é a variante moderna da siciliana, jogado para controlar a casa de E5, e bispo na casa de B5, o ataque Moscou por parte do Nakamura, provavelmente tentando sair de teoria, né? O ataque Moscou pode ser considerado uma anti-siciliana, você joga para desenvolver rápido, fazer o rock e sair das ideias típicas da siciliana aberta. Pretas podem bloquear como quiserem, cavalo em C6, bispo em D7, cavalo em D7, todos são jogados, né? Considerando que você é um ser ciente, você não está considerando bloquear de dama, mas o Ahmad joga bispo em D7, bloqueando aqui na casa de D7 para tentar forçar uma troca de bispos e poder desenvolver rapidamente. Aqui tanto tomar de dama quanto de cavalo perfeitamente jogáveis, né? Mas o Ahmad toma de dama e nós temos o rock por parte do Nakamura. Vem cavalinho F6 ameaçando o peão, peão em D3 defende, cavalo em C6 desenvolve, e nessa posição, no sétimo lance aqui da abertura, o Nakamura já cria uma inovação teórica, porque essa posição já foi jogada algumas vezes, a grande maioria acabou empatando, as pessoas jogaram, por exemplo, bispo em G5, peão na casa de C4, faz sentido você colocar os peões em casas claras agora que você se livrou do bispo de casas claras. Algo como torre em 1 também já foi jogado, peão na casa de B3, tudo isso já foi jogado, mas o Nakamura joga cavalo em D2. E esse é um lance que nunca foi jogado e, por consequência, logo no sétimo lance da abertura, já saímos de teoria. O Nakamura comenta que ele costuma fazer isso de propósito contra jogadores que ele considera mais fracos do que ele, porque, de acordo com ele, se você tá na teoria, você tá jogando contra o Stockfish. Então, até mesmo um jogador de 2.200 poderia decorar os lances da máquina e jogar como se ele tivesse 3.500 pontos de rating. Tentando bagunçar um pouco as coisas, aí o jogador vai ter que encontrar os lances por conta própria e é bem possível que ele erre. No entanto, o que o Nakamura não esperava era que o Ahmad fosse jogar tão bem. Vem peão em E6 por parte dele, né, controlando o centro do tabuleiro. Peão na casa de C3 por parte do Nakamura. Bispo em E7, torre em 1, trazendo a torre para a coluna E. E o rock por parte do Ahmad. Cavalinho F1 joga o Nakamura. E nessa posição nós vamos ter uma aula de xadrez posicional por parte dos dois, certo? Tá vendo aqui que as duas cadeias de peões elas estão apontando para lados opostos? O jogador de pretas tem mais ou menos uma cadeia de peões que aponta para a ala da dama, tem mais espaço por aqui, mais casas vagas para as peças ocuparem, enquanto o Nakamura tem uma cadeia de peões que mais ou menos aponta para a ala do rei. Os dois jogadores vão jogar para onde tem mais espaço, onde é mais fácil trazer as peças. Então o Ahmad joga peão na casa de B5, pegando espaço na ala da dama, e o Nakamura rompe o centro do tabuleiro, mas também preparando talvez para jogar algo como peão na casa de E5, pegando espaço na ala do rei. Essa vai ser aquela típica posição de centro fechado, na qual os dois jogadores vão se atacar em alas opostas. O Ahmad pode tomar o peão na casa de D4, né? Mas ele prefere jogar peão em D5, encorajando aqui a fechada do centro do tabuleiro, né? Encorajando o Nakamura a jogar peão na casa de E5. Aqui o Nakamura não joga peão em E5 porque o cavalo tem essa forte casa em E4 e realmente atrapalha muito o jogador de brancas o cavalo em E4. Aí você vê a importância de você ter o seu bispo bom, né? No caso, o Nakamura tem todos os peões em casas escuras, então ele tem que tomar um cuidado extra com as casas claras ao redor aqui da própria posição. Por consequência, Nakamura não joga o E4 agora, ele joga primeiro cavalo na casa de E5, certo? Perdão, o E5, né? Eu falei E4. Mas o Nakamura joga cavalo na casa de E5, com qual ideia? Com a ideia de que agora, se você tomar esse cavalo, né, ele vai poder tomar na casa de E5, e agora se você, por exemplo, toma o peão na casa de E4, você vai acabar caindo num problema tático, né? Qual que seria o problema tático? O peão de D fica cravado à sua dama. Então, cavalo por E4 vai levar torre por E4, perdendo a peça. Então, quando joga cavalo em E5 aqui o Nakamura, ele sabe que o cavalo não pode ser capturado. O Ahmad joga dama na casa de C7, agora sim o cavalo pode ser capturado, e cavalo por E4 também é uma ameaça que pode ser jogada, então Nakamura toma na casa de C6, nós temos dama por C6, e agora sim ele joga peão na casa de E5, pegando espaço na ala do rei,
chutando o cavalo. Aí você fala, opa, então vai vir cavalo em E4, né? Não vai. Qual que é a diferença dessa posição? Naquela outra tinha um cavalo em F3. Agora, se você joga cavalo em E4, F3 prende o cavalo. É isso mesmo, o cavalo está preso. Por mais que ele tenha a casa de G5 por enquanto, porque o bispo o apoia, então em H4 termina de prender a peça. Então, é claro, o Ahmad não joga cavalo em E4. Ao invés disso, ele prefere jogar o lance que não perde a peça, cavalo na casa de D7. Muito melhor. Você vê agora muito mais firmemente, né, como as cadeias de peões estão influenciando aqui os dois jogadores a terem espaço em lados opostos do tabuleiro. Então Nakamura joga dama em G4. Você vê que a dama tá na cara do rei, cravando o peão de G, preparando ideias como o bispo na casa de H6. E não tem muito que o jogador de pretas possa fazer a respeito, não. É bem difícil aqui das pretas, por exemplo, passarem esse cavalo para a casa de G6, para a casa de F5. Não vai ter manobra que vai fazer isso, não. Porque a cadeia de peões meio que atrapalha as peças das pretas a se mobilizarem para a ala do rei para defender. Então, as pretas vão ter que contra-atacar na ala da dama. Torre de F na casa de C8, preparando para abrir aqui a coluna C. E também, é claro, gerando uma casinha para o bispo retornar. Vem cavalo em G3 por parte do Nakamura. Você vê como todas as peças do jogador de brancas muito facilmente se envolvem no ataque na ala do rei. Tem levantamento de torre que é fácil de fazer, tem cavalo em H5 que é fácil de fazer, tem bispo em H6 que é fácil de fazer, e pretas tem tudo aqui na ala da dama. Então a gente tem C toma D4 e um lance intermediário antes de tomar aqui por parte do Nakamura. Bispo na casa de H6. Muito preciso, por sinal, que esse lance seja intermediário, porque no caso do Nakamura ter tomado na casa de D4, permitido a infiltração da dama na segunda, agora a dama pode voltar para defender. Então, por exemplo, bispo em H6 já não é aquele lance fantástico, porque você não força fraquezas, você, na verdade, vai só voltar a dama, e agora o jogador de pretas tem um forte ataque, e as brancas não tem nada. Por consequência, o Nakamura joga como lance intermediário, e isso força o Ahmad a criar fraquezas em volta do próprio rei, movimentando peões. Aqui eu quero que você pare e pense o que aconteceria se jogasse bispo em F8. Né? Esse daqui é um bom momento para você refletir. Bispo em F8 ao invés de G6 que foi jogado não seria melhor? Porque você não mexe os peões na frente do rei, não gera fraquezas, e eu te respondo que não. Mas, ao mesmo tempo, é bacana você fazer o cálculo por conta própria. Aproveita aí enquanto você pensa, vou te dar uns segundos, e deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se o vídeo está sendo instrutivo, se o vídeo está sendo divertido, o que quer que seja. Mas a ideia do bispo em F8 ele não funciona por conta de uma tática chamada cravada. Aqui, bispo por G7, bispo toma e o bispo fica cravado. Então agora é só botar pressão na peça cravada, cavalo em H5 recupera o material com juros e o jogador de pretas poderia abandonar. Na prática, peão em G6 foi jogado muito melhor, no entanto, é claro, gera fraquezas em volta do rei e é o que o Nakamura queria. Nós temos agora C por D4 por parte do Nakamura, dama em C2 infiltrando e nessa posição o Nakamura quer chutar a dama daqui, né? Então ele joga o lance torre em E2. Saia da minha frente, né? Saia daqui, dama infiltrada. Nós temos dama na casa de D3 e aqui olha que curioso. Nessa posição, se você é um jogador de brancas, como você continua esse ataque? Provavelmente você vai jogar H4 para você tentar H5 e tentar romper o rei do jogador de pretas. No entanto, você vai ter que lidar com os lances aqui do jogador de pretas tentando contra-jogo, certo? Pretas vão tentar contra-jogo na ala da dama. Então vamos dizer que H4 aqui. Pretas vão jogar algo como o bispo na casa de B4, vai vir, por exemplo, um lance como H5, talvez torre na casa de C4, você tem que se preocupar com o peão de D. Então, o que o Nakamura faz é primeiro chutar a dama daqui, ele joga torre em D2. Ele fala, olha, eu vou jogar meu H4, mas primeiro eu vou expulsar as peças suas que estão infiltradas no meu território. Torre em D2, apoiado pelo bispo, tira essa dama daqui, dama em C4 e agora eu vou seguir com o meu plano de peão na casa de H4. Só que o que ele não percebe é que chutando a dama para a casa de C4, a dama na verdade veio para uma casa melhor. Porque aqui tem uma táticazinha que o Nakamura provavelmente deixou passar. Peão em H4 e pretas jogam e ganham material. Acredite ou não, Nakamura deixou passar uma tática, né? Ele mesmo forçou essa tática, forçou a dama a vir para cá, mas a tática é a dama tá cravando o peão de D, a dama do adversário que tá sem defesa. Então cavalo por E5, ganhando um peão limpo, com tempo na dama do adversário, isolando o peão de D. Aí você vê o contra-jogo na ala da dama por parte aqui do Ahmad. Aqui, dama em F4 é jogado por parte do Nakamura. Agora sim, né? Ameaçando tomar o cavalo de duas maneiras diferentes, dama e de peão.
e nessa posição você tem que retornar o seu cavalo para a casa de D7. Teria sido muito mais seguro, mas o Ahmad joga cavalo na casa de D3, devolvendo toda a vantagem que ele conquistou, porque ele tenta infiltrar uma segunda peça. Acontece que essa peça, na verdade, não vai conseguir se ativar. O cavalo na casa de D7, ele fica relativamente ativo, certo? Agora, o cavalo na casa de D3, ele vai ser chutado com dama em E3, tem que vir para a casa de B4, e agora se o Nakamura quiser chutá-lo mais uma vez com peão em A3, ele tem que ir para a casa de A6, que é uma casa bem triste. Acontece que o Nakamura não jogou peão em A3, ele jogou dama na casa de E5, um lance intermediário, gerando uma ameaça de checkmate. Depois de bispo em F8, nós temos aqui bispo toma bispo, rei toma bispo, e provavelmente é nesse instante que o Hikaru Nakamura percebe que a táticazinha que ele estava jogando para recuperar o seu peão, dama cheque, dama toma peão, não funciona, né? Ele jogou tudo isso provavelmente para chegar nesse momento onde o rei tá na casa de F8, parece que a infiltração de dama é muito forte, mas dama em H8 e dama por peão, na realidade, não vai funcionar, certo? Não são bons lances. Se você jogar dama em H8, aí o rei, obviamente, tem que ir para a casa de H7, é o único lance legal. E dama por peão da casa de H7, na verdade, você vai ficar com a dama presa, se as pretas jogarem muito bem. Torre em H8, chutando a dama em G7 é aqui o lance mais preciso, e por isso que o A3 era necessário naquele instante. Cavalo em C6, tirando a casa de E5. Próximo lance, torre de A em G8 e a dama está presa. Então, Hikaru Nakamura chega nesse ponto onde ele não chutou o cavalo está numa casa centralizada, ele não pode jogar dama em H8, ou pelo menos o lance não conquista nada, então ele joga dama em F6. Provavelmente, né, o dama na casa de F6 aqui é jogado por parte do Hikaru Nakamura para poder cravar, por exemplo, o peão de F, trazer a torre, gerar ameaça em cima do peão de E e esse tipo de ideia. Nós temos então dama em C7, um lance defensivo importante aqui por parte do Ahmad, preparando para tentar, talvez uma troca de dama. Opa, cuidado, né? Se você tentar essa troca de dama, você vai levar mate em 1. Preparando para tentar essa troca de dama na casa de D8, muito melhor, né? Dama em E7 leva mate em 1. Dama em D8, mas o Nakamura segue com o plano. Ele traz a torre para E1, ameaçando tomar o peão de E. Vem dama em D8, oferecendo uma troca de damas. E é claro, você pode jogar a torre por E6 e trocar damas dessa maneira, mas no final da linha vai cair o peão de A e o final seria um final onde pretas têm mais material. Por exemplo, se torre por E6, dama por F6, torre por F6, cavalo por A2 e pretas têm mais material nesse final de jogo. Por consequência, o Nakamura só nega a troca de damas, joga a dama na casa de F4. Nós temos o rei vindo para a casa de G8 aqui por parte do Ahmad, peão na casa de H5 tentando romper a estrutura. E nessa posição, se as pretas defenderem corretamente, pretas ainda estão com um peão a mais. Aquele peão que a gente tomou em E5, a gente não perdeu ele até agora. Só que o ataque das brancas está vindo de maneira brutal. E olha como o Ahmad é um defensor nato, cara. Ele joga um lance espetacular, mas é muito difícil de jogar. G5, com tempo na dama. Esse daqui é muito importante, né? Bom, você não pode deixar o peão se estabelecer na casa de H6. Você mesmo tem que jogar peão na casa de G5 com tempo. Quando a dama sai para a casa de F3, você mesmo vai lá e joga peão na casa de H6. E dessa maneira, o rei está relativamente seguro e você está com peão a mais. Vem cavalo em F1 por parte do Nakamura, manobrando seu cavalo. E nessa posição, o Ahmad joga a torre na casa de C2, tentando provocar a troca de material. Afinal de contas, ele ainda não perdeu aquele peão, tá com um peão a mais que ele ganhou na casa de E5 com aquela tática. Então ele quer trocar torres, faz total sentido. Eu tô com mais material, vamos simplificar. E o Nakamura, ao invés de trocar torre, joga a torre em D1. Parece que ele pendurou o peão de B, mas na verdade ele armou aqui uma arapuca para o Ahmad. Ele tá querendo jogar, por exemplo, se torre por B2, dama em C3, dando duplo no cavalo e na torre, e é impossível você não perder material. Você pode tomar em A2, perder o cavalo e argumentar, opa, pelo menos eu tenho 3 peões pela peça, então a posição deve estar mais ou menos igual. No entanto, é bem difícil de provar que essa posição de fato tá igual. Só que o Ahmad joga um truque, inclusive, que acaba enganando o Nakamura. O Nakamura armou a armadilha, sacrificando o peão, e o Ahmad faz uma armadilha para o Nakamura. Ele joga rei na casa de G7 e parece que ele perdeu uma peça, porque não vai nem precisar de dama C3 duplo. Dama em B3 duplo da mesma maneira, tá pegando a torre, tá pegando o cavalo, se torre em C4, cavalo em E3 ameaçando a torre, e parece que a posição simplesmente deu completamente errado aqui pro Ahmad, que vai perder material, independente do que aconteça, certo? Talvez um A5, né, segurando aqui o cavalo, sacrificando a qualidade para você ficar com uma estrutura de peões bem forte, seja o suficiente para o Ahmad ainda conseguir segurar uma vantagem. Essa não é uma posição ganha para as brancas, na verdade é uma posição
igual, né? Ou talvez até uma leve vantagem estratégica para o jogador de pretos por conta dessa fortíssima cadeia de peões, e o peão de A provavelmente vai cair aqui no futuro. No entanto, não é essa a ideia. Não é torre C4 que vai ser jogado pelo Ahmad contra esse dama em B3. O Ahmad jogou rei em G7 com uma ideia muito específica para castigar esse dama em B3 do Nakamura. Então, esse aqui é um momento para você pausar o vídeo e tentar encontrar por conta própria o lance genial que nós temos por parte do Kagan Ahmad. Ele joga o lance... Espero que você tenha encontrado dama em F6, sacrificando o seu cavalo, mas se você tomar, a gente tem checkmate aqui. Dama por F2, cheque. Dama por G2, checkmate. Qual que é a diferença dessa linha para a linha anterior? A diferença é que a dama vem com o tempo também ameaçando o peão de D4 e ele força um lance de enfraquecimento por parte do Nakamura. Tá forçando o F3 aqui para não levar mate. Um lance horrível, o rei fica tremendamente exposto e depois ele joga a torre em C4, indo atrás do peão da casa de D4. Nakamura joga cavalo em E3, ameaçando a torre, e nessa posição o Ahmad deveria ter jogado aquela ideia que a gente comentou, que seria sacrificar a qualidade com A5 para tentar, né, peão em A5, cavalo por C4, B toma C4, tentar provar que a posição é melhor mesmo sem a qualidade, e na verdade, ao invés da qualidade, você vai ter o cavalo e 2 peões, porque o peão de A vai estar caindo na próxima, né? Não é muito legal jogar algo como dama na casa de A3, tentando segurar o peão de A, porque senão você leva cavalo em C2 e o Ahmad vai simplificar para um final ganho. Por consequência, nessa posição, se A5 fosse jogado, a partida estaria completamente ganha. No entanto, nós temos torre por D4, que é um lance que empata, pegando um segundo peão. Ele já estava com um peão a mais, e agora ele está com o segundo peão. Como que esse final empata? Empata porque o Nakamura tem um recurso muito bacana aqui, que é o cavalo na casa de G4. E esse recurso, né, cavalo em G4, lance intermediário, ameaçando a dama, força um final de jogo que é um final de jogo provavelmente empatado, pelo menos o Stockfish considera um final empatado. No entanto, se a gente for analisar da perspectiva humana, provavelmente é um final que as pretas ainda ganhariam, que é final com torre toma torre na casa de D1. Não funciona tentar tirar a dama segurando a torre, dama em F4, porque o Nakamura pode cravar a torre adicionando mais um ataque. Então, torre toma torre em D1 é um lance forçado, trocando a dama por duas torres. Aí seguiria provavelmente cavalo por F6, torre toma torre, cheque, em F2 você salva sua torre, e aqui a gente tem um final onde pretas têm duas torres e as brancas possuem a dama. É um final de mais material para o jogador de pretos, o Stockfish considera a posição empatada por conta da quantidade de cheques que a dama branca possui aqui. Provavelmente a dama vai tentar algum tipo de ideia de perpétuo, mas é uma posição que provavelmente com o jogo humano, numa partida de blitz, as duas torres performam melhor do que a dama e provavelmente o Nakamura perderia mesmo que o Stockfish avalie como uma posição empatada. Então o Nakamura decidiu não entrar nessa. Depois de torre toma torre, que é um sacrifício de dama aqui na partida, o Nakamura toma a torre e dá tempo do Ahmad tirar a dama daqui. E ele joga o lance dama na casa de F4, tirando a dama, segurando o cavalo. E aqui tem uma sequenciazinha de engine que ganha material, né? Que seria dama em C3 cheque, F6, peão em A3 chutando o cavalo tem que ir para a casa de A6 e dama em C6, ameaçando o cavalo e ameaçando a torre. Então esse dama em F4 foi impreciso. Teria sido melhor dama em E7, segurando o cavalo dessa maneira, e a mesma sequência já não funciona. Dama C3, peão em A3, e se você tentar dama C6, eu tenho dama C5 trocando damas. No entanto, né, é uma partida de blitz, a gente não pode analisar tanto o dama em F4 aqui foi jogado. Se tem um lance de engine que pune, mas que um ser humano não consegue ver em 2, 3 segundos, provavelmente não vai ser jogado, mesmo por super grandes mestres. Então, dama em C3 cheque, F6, ao invés do A3 e depois do dama em C6, o Nakamura joga um lance que também parece vencer o jogo, torre em D4, parece que ganha também, né? Ameaça a dama, ameaça o cavalo, você vai ter que mexer a dama e você vai perder o cavalo de graça. Pelo menos foi o que pensou Nakamura, só que agora vem o segundo sacrifício de dama da partida, um lance intermediário, um Zwischenzug, certo? Você pode chamar isso um sacrifício de dama, porque tá ameaçando a dama do adversário também. Cavalo por A2 pegando o terceiro peão a mais, né? A gente ganhou um peão com cavalo por E5, depois a gente ganhou um segundo peão com torre por D4 e agora a gente tá ganhando o terceiro peão aqui na casa de A2. A ideia sendo se torre toma dama, cavalo toma dama e o final com 3 peões a mais claramente é um final que o jogador de pretas deve tirar de letra. Então, Nakamura joga dama na casa de D3, renovando a ameaça na dama,
a gente tem dama C1 cheque, rei em F2 e a dama pega o quarto peão extra. Rei em G3, F5 chuta o cavalo e acredite ou não, pretas têm 4 peões. Não 1, não 2, não 3, 4 peões a mais. E a posição é uma posição objetivamente empatada. Nenhum ser humano empata isso, apenas a máquina, mas é uma posição objetivamente empatada porque depois de torre por D5, sacrifício do Stockfish, aqui as brancas possuem cheques perpétuos com a dama, né? A ideia sendo, se você não tomar, a torre infiltra, se você tomar, a dama infiltra, e é muito, na verdade aqui, os cheques perpétuos vão ser impossíveis de parar, e a posição é uma posição objetivamente empatada. O Nakamura encontrou isso? Claro que não, partida de blitz, depois do F5 ele volta o cavalo, tá tentando ainda sacrificar material, entregar material num desesperado aqui para tentar cheques perpétuos, mas depois de dama na casa de C3 querendo forçar uma troca de damas, torre por D5 é jogado, e toma D5, dama toma D5, o Nakamura acaba jogando dama cheque, ele pega o cavalo, entrega a própria torre e o Ahmad está nesse final, onde ele possui um cavalo inteiro a mais e 2 peões. Ele não só tem um cavalo a mais, ele tem um cavalo e 2 peões. O Nakamura ainda segue nesse jogo por mais de 50 lances, né? Ele tenta ainda cheques perpétuos aqui por mais ou menos uns 60 lances, vendo se ele consegue algum tipo de repetição, pegar o cavalo, né? Só que o Ahmad defende relativamente bem, né? Então, aqui o restante da partida realmente é difícil de você seguir alguma análise. O Ahmad sacrifica 2 peões para trazer o cavalo de volta, mas é simplesmente um dos dois jogadores tentando cheques, né? E o outro jogador tentando sair do cheque. Não tem por que a gente fazer uma análise tão profunda disso. Mas, né, o Ahmad joga de maneira bem precisa para conseguir sair dos cheques depois de mais ou menos 60 lances. E a gente chega, vamos lá, daqui a um tempinho em uma situação na qual ele finalmente consegue romper aqui a defesa do Nakamura. Ele pega mais um peão na casa de H5, depois ele consegue trazer cavalo e dama e rei para uma situação na qual nenhum cheque mais está disponível. Ele começa a avançar os seus peões, joga peão na casa de G4, segue avançando os seus peões aqui. Mas aqui os peões do Ahmad acabam avançando demais e depois do peão na casa de G3, o Nakamura já está numa rede de checkmate. Então o que o Ahmad precisa fazer aqui agora é achar alguma maneira de infiltrar a dama na primeira, ou forçar uma troca de damas, que seja, e ele vai conseguir vencer. Dama em D3 por parte do Nakamura, em G5 não tem mais cheques, né? Então a dama vai para a casa de B1, cobrindo qualquer ameaça na primeira fileira. H4, dama em C1, mantém a cobertura das ameaças na primeira fileira. Dama na casa de G5 aqui por parte do Ahmad, dama em A1, peão na casa de H3, G por H3, G2, rei por G2, dama em A2 cheque, rei em H1, dama por F3 cheque, rei em H2, dama G3, e agora é a questão de você organizar um checkmate de dama e cavalo, com o rei no canto. Rei em H1, dama por peão de H, rei G1, dama em E3, rei em H1, dama G4, rei G4, dama em A7 aqui joga o Ricardo Nakamura, temos dama em E1, rei em H2, dama em F2, rei em H1, e é nessa posição, né, depois de dama na casa de F1, que o Ricardo Nakamura abandona a partida finalmente. Já deveria ter abandonado uns 60 lances atrás, né? Mas ele abandona a partida finalmente, porque no próximo lance vai ser checkmate. Rei em H2 é forçado e cavalo em F3 é checkmate. Então, espero que vocês tenham curtido aí essa partida. É uma partida bem comprida, mas ainda assim a partida aqui entretém bastante, né? Muito taticamente aguda, várias chances perdidas. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.